Meus queridos, amados irmãos, graça e paz, estou aqui para trazer mais uma mensagem, mais uma pérola da graça de Deus para nossa reflexão. Um beijo aí no coração de cada um de vocês, um forte abraço. Não esqueça de dar o like. O like é muito importante para que o YouTube recomende este vídeo a outras pessoas. Eu me chamo Levi Salles, sou aqui de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve. Divulgue e compartilhe, me ajude a levar esta palavra para que liberte pessoas que ainda vivem debaixo da religião, pessoas que vivem aprisionadas, que não vivem a liberdade em Cristo. Queridos, eu quero ler na Epístola aos Hebreus, no capítulo 3, que diz assim: pelo que santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ele foi fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a casa de Deus. Querido, o tema é romper com o sistema, é sair do território da religião e entender o ministério do Espírito. O ministério, ele é do Espírito Santo. Do Espírito Santo que habita no nosso espírito e testifica que nós somos filhos de Deus. Que fez de nós o templo, a morada, que fez de nós a sua habitação. Então, romper com o sistema é sair do território da religião, aonde milhares e milhares de pessoas estão presas, porque entendem que para servir ao Pai dos Espíritos há uma necessidade de se ter um templo religioso como igreja, de pertencer a estes lugares. Religiosamente, cumprir e seguir todos os ritos. Então, queridos, o território da religião te leva a viver debaixo de uma suposta cobertura espiritual de um líder religioso que diz que só ele tem essa autoridade, que só ele tem essa cobertura espiritual. Eu ouvi muito isso dos líderes religiosos. Eu sou o seu líder religioso, o seu líder espiritual. Vocês estão debaixo da minha autoridade espiritual. Era assim que eles ensinavam, era assim que eles diziam, e eu ouvi muito isto durante os 46 anos que eu vivi preso, aprisionado a estes lugares. Só ele parece que foi chamado, e tudo que ele fala cobrem a vida das pessoas. Há muitos desses que diz: você não pode sair deste lugar para um outro se não for debaixo da minha bênção. Se eu não te abençoar, você não deve ir. Ele se coloca numa posição suprema, num patamar mais elevado do que os outros, como se eles tivessem
uma intimidade maior com o Pai dos Espíritos. E que o Pai dos Espíritos falasse somente com eles. Como se eles fossem um mediador, um intermediário, para ligar as pessoas a Deus. E assim que as pessoas veem, é assim que as pessoas acreditam ainda nessas coisas ditas, ensinadas nesses lugares. E assim muitos deles dizem: vocês dependem da minha proteção espiritual. Vocês dependem da minha cobertura espiritual. Vocês têm que andar debaixo da minha cobertura espiritual. Eles dizem, conforme já falei, se saírem daqui, se deixarem este lugar, vocês estão fora da proteção espiritual. E chamam essas pessoas de rebeldes. São rebeldes. Eu vi durante anos e anos. Pessoas que não falavam com as outras porque as consideravam rebeldes, porque saíram daquele lugar e foram para um outro lugar sem que levasse uma tal carta de recomendação. Era assim que funcionava. Era assim que era. As pessoas saem em desobediência e os anjos não mais te protegerão. É o que eles dizem. Vocês não terão mais a proteção dos anjos. Enquanto você não voltar aqui e se reconciliar. Pedir perdão. E aí, então, você será perdoado e então receberá uma carta de recomendação para que você vá para um outro lugar e lá neste outro lugar você viva debaixo de uma proteção espiritual. É o território, esse é o território da religião. E muitos vivem no território da religião, achando que tem que ter, aspas, uma igreja, achando que tem que ter um pastor, um líder religioso. O cabeça é Ele, o Senhor é Ele é soberano, Ele é único. Todos somos iguais, ninguém é mais do que ninguém. A primazia é dele. Os filhos são guiados e dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Querido, e então essas pessoas que fazem o contrário passam a viver em maldição por não ter o selo do apostolado desses líderes religiosos. Eles dizem: o selo do meu apostolado. Que lindo, né? Que lindo! Selo do meu apostolado. Você não tem o selo do meu apostolado. É assim que eles dizem. É assim que as pessoas acreditam. Querido, quando você passa a entender o ministério do Espírito, você sabe que tudo isso é engano e mentira desses líderes religiosos. Você começa a entender que é manipulação e que eles não exercem nenhuma influência, que eles não exercem nenhuma autoridade, porque não temos apostolados de homens alguns. Nós não temos apostolados de homens alguns. O cabeça é Ele, o senhorio é dele. Devemos obediência a Ele, porque como filhos somos guiados e dirigidos por Ele. É Ele que está no controle da nossa vida. Nós agora somos espirituais. Nós temos a mente iluminada. O véu não está mais sobre o nosso rosto.
Os olhos espirituais estão abertos. Nós sabemos de quem somos. Nós sabemos quem tem o controle de toda a nossa vida. É Ele, o Senhor e Pai, o Pai dos Espíritos. Então, estamos debaixo do de Cristo e não debaixo de apostolado de homem algum, de quem quer que seja. O nosso pastor é Ele, o nosso Senhor é Ele, o nosso guia é Ele. A nossa vida é tão somente dEle. Esse é o território do Espírito, onde reconhecemos o domínio dEle, a honra que é dEle, a glória que é dEle, o poder que é dEle, o primeiro lugar é dEle, tudo é dEle, por Ele, para Ele. E Ele é tudo em todos. Não há espaço para os homens. Não há espaço para os homens que têm títulos, que querem estarem em posições de destaques, ocupando sempre os primeiros lugares, chamando os filhos de Deus de ovelhas e servos. Os filhos não são ovelhas, nem tampouco servos, porque os servos não têm direito a nenhuma herança, mas os filhos sim são co-herdeiros de Cristo. Os filhos sim, esses têm herança. Querido, quando o escritor aos Hebreus, ele diz que Cristo é superior a Moisés, mesmo ele, Moisés, sendo fiel em toda a casa de Deus, Cristo sempre foi superior a Moisés, mas como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar, mas Cristo como filho sobre sua própria casa, casa essa que somos nós. O templo, a morada, a habitação de Deus somos nós. Ele habita no nosso espírito. Ele não habita em templo feito pelas mãos dos homens. Atos capítulo 7, versículo 48. Isso são invenções dos homens, criados pelos homens. Transformaram esses lugares em verdadeiros comércios, aonde se tiram dízimo, aonde se tiram ofertas, aonde se abrem livrarias, aonde se fazem cantinas, aonde depois das reuniões o povo se aglomeram e lá lancham, e lá fazem festa, e lá fazem uma porção de coisas, e eles querem chamar esses lugares de casa de Deus. Você sim é o templo da habitação de Deus. Esse território da religião, que são os templos chamados de igreja, aonde essas pessoas que lá frequentam, que lá fazem parte, elas dizem minha igreja, enchem a boca, falam com muito orgulho. Os pastores dizem a minha igreja está em tal lugar, a minha igreja, a minha igreja, a minha igreja, a igreja somos nós, somos a igreja do Cristo ressuscitado, do Cristo ressurreto. A igreja somos nós, e como igreja nós nos reunimos em todos os lugares. Aonde nós vamos, nos reunimos como igreja. Ainda há pouco eu estava aqui reunido com o irmão Joel, da Igreja Batista, Joel Siqueira, professor Joel. Fiquei aqui horas com ele, reunido como igreja, aqui neste lugar, neste local aonde eu estou gravando esse vídeo. Até mesmo seus membros dizem, a igreja de fulano, a igreja do pastor Cicrano. Deus não habita em templo feito pelas mãos dos homens. O Altíssimo não habita nesses lugares feitos pelas mãos dos homens.
O templo de Jerusalém, que era a casa de Deus, foi derrubado por ordem do próprio Deus no juízo do ano 70. O Cristo Nazareno disse que não ficaria pedra sobre pedra que não seria derribado. E o templo foi derrubado. Era a casa de Deus. Era o lugar da manifestação da glória de Deus. Era o templo que os judeus frequentavam, aonde eles iam. A mulher samaritana, quando encontrou o Cristo Nazareno, ela disse: os nossos pais nos ensinaram dizendo que devemos adorá-lo no monte e em Jerusalém, porque era assim que os judeus faziam e que tinham que fazer. Mas o profeta, porque Cristo Nazareno era um profeta, ele profetizou dizendo: o templo será derribado, será destruído, como foi destruído. E esse templo de Jerusalém nunca mais foi levantado. O templo do Cristo Nazareno, este sim, passou 3 dias na profundeza, na sepultura, e ressuscitou no 3º dia. O templo do Cristo Nazareno, esse em 3 dias se levantou, mas o de Jerusalém não. Este foi destruído, este foi derrubado no ano 70 por ocasião do juízo de Deus que veio sobre Jerusalém, sobre o seu povo. Então fica aí, querido, esta palavra. Saia do território da religião. Romper com o sistema é sair do território da religião. Mas tem que se ter coragem, porque você vai perder amigos, pessoas que diziam serem seus amigos, supostos amigos você perde. Você perde títulos, como eu perdi. Eu era pastor, eu era teólogo, eu era professor de escola bíblica dominical. Era considerado por eles mestre. Perdi tudo isso e não me arrependo, porque rompi com o sistema religioso, não estou mais no território da religião, não sou mais hipócrita nem demagogo ensinando para as pessoas aquilo que o sistema religioso quer que ensina. Hoje eu prego o evangelho da graça de Deus, do Cristo ressurreto, do Cristo ressuscitado. Prego as verdades. Então tem que se pagar um preço muito alto. Fuja do território da religião e venha para o território do Espírito Santo, do ministério do Espírito Santo, porque o ministério é dele. O Nazareno respondeu à mulher: virá dias em que ele será adorado em espírito e em verdade. Nós, da graça de Deus, adoramos o Pai dos Espíritos, em espírito e em verdade. O nosso culto a ele é racional. Não seguimos ritos, liturgias, preceitos dos homens, rudimentos. Não vivemos na prática de cerimoniais. Rompemos com todas essas coisas para fazer a vontade de Deus, do Pai único, do Pai maior, do Pai dos Espíritos, daquele que é Senhor das nossas vidas, daquele que dirige os seus filhos. Rompa, fuja desse território da religião o mais rápido possível. Deixa de se tornar presa dessas pessoas. A autoridade espiritual na sua vida é de Deus. É Ele quem tem autoridade espiritual sobre a sua vida. E é no Espírito que Ele te vê. Agora, para que essas coisas aconteçam, você precisa ser salvo na mente, porque a salvação é na mente. Você precisa ser salvo na mente. Enquanto você estiver nesse território da religião, cumprindo todas essas coisas, você não será salvo na mente. Porque você tentará praticar a autojustiça, praticar obras, como eles lá dizem, para que você possa ser salva. Cumprir a lei, os rudimentos da lei, nesses lugares, seguindo Cristo Nazareno, que era judeu, nascido de mulher, que veio salvar e buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas o ressuscitado apareceu a Saulo de Tarso, trouxe a revelação a ele, do 3º céu, desse
maravilhoso evangelho que nos traz liberdade e que nos leva a estar debaixo dessa cobertura. Fica aí esta palavra para a nossa reflexão. Rompa com o sistema religioso saindo do seu território, que é o território da religião, e passa a entender o ministério do Espírito. Graça neles, graça neles, graça neles, graça neles. Venha para o evangelho da graça de Deus. Aqui o cabeça é Cristo, o Senhor é Cristo. Aqui há um só batismo, uma só fé, um só pastor, um só Senhor. A Ele a honra, a glória, o poder, o louvor e a adoração. Aqui tudo é Ele, tudo é Ele. Beijo, meu irmão, nós amamos vocês, porque a graça nos permite isso. Nós não tivemos na carne, a nossa luta não é contra a carne e sangue, é contra o sistema doutrinal. E nós vamos pancar, vamos bater, porque nós queremos que os nossos irmãos do sistema religioso vivam essa liberdade, a liberdade do evangelho da graça de Deus. Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai.